Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre razão e proporção com abordagem um pouco mais aprofundada. Eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Então vamos lá? Para a gente iniciar o nosso vídeo, nós vamos falar aí sobre razão. Lembrando que a razão nada mais é do que uma divisão, certo? Então vou até anotar aqui para vocês, ó, razão é uma divisão. Mas dentro do contexto aí, para que serve essa divisão, então, denominada como razão? Ela serve para comparar dois números, certo? Comparar dois números. Bom, então vamos usar aí como exemplo o seguinte. Se minha mãe tem o dobro da minha idade, né? Ou seja, a razão entre a idade da minha mãe e a minha idade vai ser igual a 2. Então, quando a gente diz aí que ela tem o dobro da minha idade, a gente está fazendo uma comparação. Se a gente divide a idade dela pela minha e acha 2, a gente está fazendo uma comparação. Então, é basicamente isso daí, que é uma razão. Com a razão pode ser escrita aí como uma divisão, a gente pode escrever, né, que a razão entre A e B é A sobre B, ou ainda A 2 ponto B, ou A uma barra B, né? Ou seja, qualquer representação de divisão aí, a gente vai estar representando também a nossa razão. Porém, a gente tem alguns nomes específicos, né? A sobre B, lembrando que a gente precisa ter B diferente de 0, né? E a gente denomina aqui, ó, o valor de A é chamado de antecedente. Antecedente. Já o valor de B é chamado de consequente. Certo? Beleza. Então, pessoal, retomando aqui, vamos lá fazer alguns exemplos, né? Por exemplo, qual é a razão entre 2 e 7, certo? Então, a razão entre 2 e 7 vai ser a divisão. 2 sobre 7. Se a gente quiser transformar isso em número decimal, né? A gente vai dividir aí, ó. 2 dividido por 7, não tem como, né? Então, coloca 0, aqui e coloca um 0 lá. 20 dividido por 7 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Faz a subtração, vai ficar 6. Coloca mais um 0 e agora vai dar por 7 vezes 8, né? 8 vezes 7, 56. Fica 4. Eita, que não vai dar exato não, hein? 40 dividido por 7 vai dar 7, 14, 28, 35, né? 5, 7 vezes 5, 35, vai ficar mais um 5 e a gente vai parar por aqui mesmo, né? Então vai ser aproximadamente aí 0,285, certo? Vamos fazer um segundo exemplo aqui, ó, considerando aí alguns grupos de pessoas, né? Onde a gente tem um total aí de 380 pessoas, onde são 100 homens, então obviamente sobrou quanto? O quê? 180 mulheres, né? Então eu tô chamando aí de T total, H, homens e M, mulheres, né? Inclusive, meu M aqui ficou muito feio. Vamos reescrever aqui. Então, M igual a 180, certo? Então, vamos lá. Qual que é a razão? A razão entre homens e o total. Ou seja, a razão entre os homens e o total vai ser 100, que é o número de homens, sobre T, que é 380. Olha aqui, ó. O valor de homens sobre T. Ou seja, 100 sobre 380, a gente pode simplificar aqui, né? Ficaria 10 sobre 38. Daria para simplificar por 2 ainda, ficaria 5 sobre 19, e aí não dá para simplificar mais. Vamos lá para mais um exemplo. A razão entre homens e mulheres. Ou seja, né? O valor de H sobre o valor de M. Então, o valor de H sobre o valor de M ficaria igual a, o valor de H é igual a 100, sobre o valor das mulheres, que é 180, se a gente simplifica mais uma vez, ficaria 10 sobre 18, ou simplificando, 5 sobre 9, né? Então tá aí, alguns exemplos aí. Lembrando que a gente ainda poderia fazer aqui a razão entre mulheres, o total, e também de... isso seria isso, né? Senão a gente inverteria aí o total com o que a gente já tem também. E de mulheres para homens, né? Também dava para fazer, certo? Bom, a gente tem aí também o que a gente chama de razão equivalente. Bom, agora então nós vamos ver aí sobre razão equivalente. Que são aquelas razões que possuem, olha só, possuem o mesmo quociente. O mesmo quociente. Ou seja, se a gente simplificar essas duas razões aí, a gente vai ter os mesmos valores. Olha só, 12 e 9. Se a gente divide aqui por 3, né? 12 dividido por 3, a gente tem 4. 9 dividido por 3 tem 3. O
que tem que ser igual a 32 e 24, dá para a gente simplificar aí primeiramente por 2. Se eu simplificar por 2, vai dar 36, 16, 24, eu vou dividir por 2, fica 12. Por 2 mais uma vez, eu vou ter aí 16 dividido por 2, 11, 8, 12 dividido por 2, 6. Dividindo aí mais uma vez, a gente tem 4 e 3, ou seja, 12 sobre 9 e 32 sobre 24 são frações aí, são razões equivalentes, certo? Próximo conceito aí. Bom, então agora a gente vai ver aí sobre a razão inversa. Quando uma razão é inversa à outra, o produto entre elas, o produto resulta em 1. Resulta em 1. Então, por exemplo, se a gente tem aqui, ó, 2 quintos, né? É a inversa de 5 sobre 2, né? Ou seja, se a gente multiplicar aqui, ó, 2 sobre 5 vezes 5 sobre 2, isso daí vai ser igual a 2 vezes 5, 10, 5 vezes 2, 10, igual a 1. Parece uma coisa bem simples a princípio, né? Mas pode ser muito importante para a gente achar alguma incógnita, né? Algum valor de x ou de alguma outra letra, certo? Bom, vamos então agora para a nossa segunda parte do vídeo, que é onde a gente vai ver aí sobre proporção, beleza? Bom, pessoal, proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões. Então, se a gente tem aqui, ó, a razão A sobre B, ela vai ser igual à razão C sobre D. E aqui a gente conhece, né, aquele famoso termo na matemática que é o seguinte, a multiplicação inversa, né? A gente vai multiplicar aí A vezes D, que vai ser igual à multiplicação de B vezes C. Olha só, A vezes D vai ser igual a B vezes C. Tem outro termo também que é muito conhecido na matemática, nesse caso da proporção, que é o seguinte, olha só. A gente pode escrever que A está para B, assim como C está para D. O quê? Que os meios, ou seja, B vezes C, é igual aos extremos, que é A vezes D. Ou seja, o mesmo valor que está lá em cima, né? Aqui a gente só está aí dizendo, né, nessa linguagem, que os meios, ou seja, B vezes C, é igual aos extremos A vezes D, certo? Se a gente colocar aí alguns exemplos, então, olha só, vamos supor que a gente tem aqui 2 sobre 9, que é igual a x sobre 7. Qual o valor de x, então, nessa proporção, certo? Então, olha só, nós vamos multiplicar aí 2 vezes 7 e 9 sobre x. Peguei alguns valores agora, não sei nem se vai dar exato, hein? Então, vai ficar 9 vezes x, que tem que ser igual a 2 vezes 7, 14. Então, x vai ser igual a 14 sobre 9 e vai ter que ficar desse jeito mesmo, né? Bom, vamos fazer um outro exemplo, então? Vamos supor aí que a gente tenha 3 sobre 5, que é igual a x sobre... que é igual a 9 sobre x. Fazendo a multiplicação inversa, então, a gente tem 3x, que é igual a 9 vezes 5, certo? Então, vai ficar 3 vezes x, que é igual a 5 vezes 9. Então, vai ficar 3x, que é igual a 5 vezes 9, 45. X vai ser igual a 45 dividido por 3, que é igual a 15. Bom, pessoal, para a gente fechar o nosso vídeo, então, vamos fazer esse último exemplo aqui, que é o seguinte, olha só, 3 está para 9, assim como x mais 1 está para 12. Qual o valor de x? Então, olha só, primeiramente, 3 está para 9, então, 3 sobre 9 está para x mais 1 sobre 12, beleza? Então, para fazer aqui mais uma vez, o que a gente faz? Multiplicação inversa. Bom, vamos lá então, 3 vezes 12 é igual... Vamos fazer, né? 3 vezes 12 é igual a 9 vezes x mais 1, vamos colocar em parênteses, porque vai ter que multiplicar por todo mundo lá, né? 3 vezes 12 vai dar 36. Aí do outro lado a gente vai ter, ó, 9 vezes x e 9 vezes 1. Então vai ficar 9x mais 1, certo? Bom, daqui a gente vai passar esse 1 para o outro lado, vai ficar então aqui, ó, 35 igual a 9x. Não vai dar exato, né? X vai ser igual a 35 sobre 9, beleza? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, então se você gostou, deixa o seu like, se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e na semana que vem a gente continua aí resolvendo algumas questões desse assunto, beleza? Eu te espero lá. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.